Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Seja bem-vindo ao podcast Religare. Eu sou o Matheus Darain, criador deste canal, com o objetivo de explorar ideias sobre religião, filosofia, sobre arte, sobre assuntos que de alguma maneira estejam relacionados ao autoconhecimento, que vão fazer as pessoas se questionarem, né? Quem sou eu? Quem somos nós? O que fazemos aqui? E hoje não é diferente. Estou com uma convidada muito especial. Tivemos um problema, né? Já gravamos uma outra vez, tivemos um pequeno problema, mas estamos aqui de novo para explorar, porque ela tem muita coisa para trazer para a gente. É a Sol, ela trabalha com medicina chinesa, com reiki, com uso de pedras, fitoterápicos, biorressonância, muitas coisas atreladas à energia, que a gente vai explorar um pouquinho aqui. E eu acho que eu não vou ficar dando todas as coisas, senão, né, Sol? Senão é sacanagem. Seja bem-vinda. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom falar de coisas que a gente gosta, né? E que a gente procura sempre aprender a respeito. Gosta e acredita, né? Que de alguma maneira, eu acredito nisso, imagino que são dessas coisas que de alguma maneira podem ajudar um pouco essa nossa sociedade maluca, né? É verdade. Acho que tudo aquilo que você faz acreditando plenamente e se desenvolve nisso, você sempre pode ajudar os outros. Então, acho que isso eu estou bem tranquila. E é interessante, né? Porque a gente vê muitas notícias, muitas coisas no mundo, assim, né? E isso, igual eu te apresentei, de energia, né? Que a gente vai explorar ainda um pouquinho aqui. Essas coisas são pouco faladas, né? Então é legal trazer alguém aqui que estuda isso a sério, né? Você estuda, isso não é um estudo ali, você estuda física, estuda uma série de outras coisas para trazer isso, né, na sua prática, né? Isso que é legal, né? Eu procuro me aprofundar para não falar de energia, que é a base de todo o trabalho, como uma coisa simples ou de mágica, de magia. Não passa por aí. Eu acho que é bem mais profundo. E até porque, como eu trabalho com cura, eu tenho que ter muita responsabilidade sobre isso. E eu preciso estudar mais profundamente para entender tudo que eu faço e poder, de fato, ajudar as pessoas, né? Então, é uma paixão mesmo, porque isso já está na minha vida quase desde sempre. Legal. Só antes da gente já se aprofundar aí um pouquinho na sua história, que eu sei que ela é maravilhosa, já ouvi um pouquinho. Eu te apresentei, mas assim, quem você diria que você é? Quem é a Sol na fila do pão? Olha, hoje eu estou muito mais para Sol do que para Solange Deschamps, como todo mundo me conhece. Porque todos me chamam assim há mais de 30 anos. E é realmente uma intimidade, é uma coisa que tem tudo a ver com quem eu sou. Eu tive uma história como todas as pessoas, trabalhei no mercado e tive uma profissão por muito tempo, mas paralelo a isso, eu sempre estudei energia, eu sempre fui preparada para isso, porque eu comecei a ser preparada muito menina para entender energia. E não imaginava que eu fosse trabalhar com isso, então tive uma outra carreira, resolvi de outra forma, mas aquilo veio me acompanhando até o momento que desabrochou e eu tenho que trabalhar, tenho que trocar, tenho que doar isso, porque não adianta só conhecer, né? Sim. Você fica conhecendo, acumulando conhecimento e não compartilha, né? Então, numa época que não existia internet, Instagram, eu já estava ali trabalhando com isso. Eu comecei a ser preparada muito menina e isso fez toda a diferença no meu conhecimento de energia. Para mim, energia é uma coisa que está no meu dia a dia, sempre esteve desde criança. É um assunto que se falava em casa, né? Era um assunto que se explicava as coisas. Os seus pais falavam com você sobre isso? Então, eu acho que isso mudou muito a minha vida. E hoje muda dos outros. Hoje esse é um assunto até falado, a gente teve aí um modismo rápido de física quântica, mas como o assunto é muito difícil, as pessoas passaram rápido por ele. Mas de verdade são as coisas que realmente eu vim estudando ao longo da vida. E meu primeiro curso, vamos dizer, sobre entendimento energético e tudo isso foi com 13 anos. Então, eu fiz um curso do José Silva Mind Control, que era um
acho que português, americano, sei lá. E esse curso chegou no Brasil como parapsicologia. E meu pai, já entendendo que eu tinha percepção aguçada, tinha comportamentos... Tinha uma sensibilidade, ele conseguia ver isso Ele e te ajudava ver nisso. isso e me ajudava, porque ele não queria que eu achasse que fosse uma coisa religiosa ou qualquer coisa ou algum parecida. defeito, né? Como a sociedade então, isso muitas me vezes perturbava. Ele tratou de me esclarecer o que é isso. Isso é uma percepção a mais do que as pessoas têm nessa idade. Você só percebe coisas que eles ainda não estão percebendo. Então, como é que nós vamos entender isso, né? Não queria passar pela religião. Eu tinha uma certa aversão à religião desde pequena. E então ele me introduziu nesse universo de estudo. Comecei pela parapsicologia, comecei entendendo como usar a mente e que essas percepções eram decorrentes de uma sensibilidade maior que eu tinha mental. E aí ficou tudo mais fácil para mim, muito mais claro, de não me sentir um ET, né? Porque eu percebia coisas que as pessoas não percebiam e eu me sentia envergonhada de falar. Se você falar isso nessa idade, as crianças te rejeitam, então eu ia acabar tendo um problema psicológico, né? Então, eu passei a estudar e ver de uma forma muito mais pragmática. Com 16 ou 17 anos, eu fiz o primeiro de cura. Ali foi um divisor de águas, mas eu não me sentia pronta para sair curando ninguém. Então, foi um aprendizado que eu guardei e falei, gente, sou muito nova para curar as pessoas, né? Mas você conseguia se auto-aplicar, por exemplo? Sim, eu conseguia usar aquilo meio em casa, mas eu mesma tinha, acho que uma dificuldade de acreditar que eu podia fazer aquilo. Ao mesmo tempo que era possível, e quando eu fazia acontecia, me dava um certo pavor. Eu falava, nossa, como assim, né? Eu lembro que eu tirei uma vez a febre de uma criança. E depois que a criança estava lá com 38,5, 39 de febre, e eu não tinha o que fazer, estava todo mundo sem ação, e eu falei, eu vou tirar essa febre. E trabalhei nisso, e a febre baixou imediatamente, né? A criança voltou a um estado normal em meia hora. E aí eu fiquei assim, como que eu fiz isso? Isso é possível? Ai, que medo. Eu ainda tinha medo, eu era muito nova para lidar com isso, era muita informação e não tinha maturidade. Hoje eu vejo muita gente aprendendo cedo, e eu sempre falo para as pessoas, é preciso ter maturidade para entrar nessa área. Primeiro, você entra no universo do outro. Isso é perigoso. Não é simples. Segundo, você assume uma responsabilidade muito grande. Uma ética e uma moral, né? Perante o outro, perante a si mesmo. Tem tudo isso. Você tem que ter a ética, você tem que ter a descrição do assunto, você tem que ter conhecimento para avaliar o outro. Não basta só saber curar. Saber curar é uma canalização energética. Agora, como lidar com o problema do outro? É preciso toda uma técnica, tem que ter o antes, o meio e o depois, né? E do próprio ego também, né? Porque e lidar com o ego. Você vê tantos seres que de alguma maneira curavam e tal, que fizeram um monte de coisa, né? Então, como lidar com tudo, né? Porque pode levar para o mal. E o ego é o caminho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu acho que as pessoas precisam de um certo preparo e maturidade para lidar com isso. Então, eu não consigo ver pessoas muito jovens, e agora, assim, a internet deu esse espaço que você tem milhares de terapeutas que você só não sabe nem de onde começaram, mas agora virou, assim, uma profissão da moda, né? Então, me dá medo. Ainda mais porque é uma área que não... As pessoas sabem fazer isso. Até porque é uma área que não tem, vamos dizer assim, um MEC, né? Até porque o MEC nem valoriza isso, né? Não tem um MEC que tem vamos dizer, algumas regras para as pessoas se aprofundarem, né? Ou um sindicato, sei lá, vamos dizer assim, né? Então, cada um estuda mais ou menos o que quer e fala o que quer, né? Fala o que quer, faz o que quer e é perigoso. Energia é tudo. Total. Então, você pode levar para o bem, pode levar para o mal. É tudo que a gente está vendo nesse planeta, tudo é energético. Tudo que existe é energia. Não existe nada que não
trate energia, que não seja feito de energia. Então aqui a gente tem um copo d'água que carrega de energia. Eu posso envenenar essa água, ou eu posso transformar numa água de cura. Então é muito delicado mesmo, e hoje tem uma banalização perigosa, eu acho, sabe? É o cool, né? É o hype de falar sobre isso, né? Você acaba sendo legalzinho, né? E às vezes você não fala sobre isso de uma maneira como você imagina, como você traz, né? De estudo, de prática, né? Então fica um pouco na superfície do legalzinho, né? Pois é. Mas esse é o mundo, né? Mas Tem então, sempre Sol... os dois lados da polaridade. Vivemos no mundo dual, temos que jogar com ele, né? Pois é. Tentando botar consciência ali para sair um pouco dessa dualidade, mas, né, faz parte, né? É isso. Sol, me conta um pouquinho mais, assim, eu sei que você vem de uma família católica, né? Você vem de, vamos dizer, não sei se imposição religiosa, mas uma forma religiosa que, assim, específica, um caminho específico, né? E você, como você fala aqui, você está aberta a tudo, né? No sentido da espiritualidade mesmo. Como que foi isso para você, assim? Como foi entender isso para começar o seu caminho? Eu vim de uma família católica, né? Principalmente da minha mãe. O meu pai não tinha já a religião, porque ele perdeu a mãe muito cedo, então ele ficou meio solto nessa questão, né? Mas da minha mãe, sim, era uma família bem católica, né? Que ia à igreja, que tinha amizade com o padre, aquela coisa bem de interior. E eu, desde criança, não conseguia me envolver com aquilo, me conectar com aquilo. Então, logo cedo, a gente era obrigado a ir na igreja, né? E eu logo cedo comecei a fugir do horário da igreja. Tentar sumir, ter algum problema, né? Sumir no quintal, subir na casa do vizinho, porque eu não queria ir para a igreja. Eu não me sentia bem dentro da igreja. E eu acho até porque eu tinha algumas percepções que as pessoas ainda não tinham. Então, eu queria muito cedo entender Deus. Então, eu fazia muitas perguntas sobre ele, mas a religião não me satisfazia. Então, eu usava da própria religião para falar, você tem que ir na igreja, porque é lá que a gente encontra com Deus. Eu falei, mas eu vi lá na igreja que falaram que Deus está em todos os lugares. Então, eu quero ver ele aqui em casa mesmo. Eu não vou. Então, eu comecei a questionar se ele está em todo lugar, se ele está dentro de todas as pessoas. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu não posso aceitar que ele esteja dentro de mim? Né? Aí vem a história da punição, se você fizer coisa errada, porque Deus castiga. Não é possível que Deus castigue se ele é uma pessoa boa, né? Eu imaginava que fosse uma pessoa naquela época. Então, eu não consigo ver uma pessoa castigando. Então, eu comecei a questionar muito. E eu estudava em escola católica. E eu já questionava todo mundo, né? Então eu virava assim meio que uma brincadeira dentro da escola, porque eu questionava as freiras, eu questionava todo mundo. Mas de um jeito simpático, sem ser agressiva. Só que eu perguntava, fazia as perguntas difíceis, que eles não sabiam responder. E provavelmente nem se questionavam, né? Sobre isso. E aí, assim, tipo, por que a freira tem que usar essa roupa? Ai, porque ela está servindo a Deus. E para servir a Deus precisa cobrir tudo? E se não cobrir, não serve a Deus? Então eu ficava muito invocada com tudo, sabe? Eu era uma criança danada, né? E aí, à medida que eu fui crescendo, eu comecei a buscar esse Deus. Eu quero ter contato com ele. Eu quero ter essa sensação de estar falando com um ser superior. Mas de outra forma. Eu não quero ter julgamentos, castigos e nada disso. Então eu comecei já a ter uma relação diferente, mas eu buscava pela fé, porque eu tinha dentro de mim uma coisa que eu queria ter fé. Eu tinha uma fé, eu tinha uma coisa já conectada. Então eu buscava por ele para conversar, porque eu não queria falar aquela coisa repetida, eu não entendia que dava para conversar por forma repetida. Eu queria conversar com Deus. E eu fiquei muito tempo procurando por isso. O meu pai, por outro lado, como não tinha religião, e ele era maçom, e eu não sei exatamente o que faz na maçonaria até hoje, mas ele trazia essas questões outras, né, do universo.
Te fazia refletir mais sobre isso de uma maneira abrangente, podemos dizer assim. Ele era, assim, ele gostava muito de filosofia, era um físico, engenheiro, então ele buscava explicações para tudo também, né? E ele trazia isso para mim. Você tem que ler, você tem que aprender sobre isso. Ele começou a falar de energia muito cedo. E aí, para mim, fazia todo sentido, né? Então, eu comecei muito cedo a estudar e a conversar sobre isso. Conversar sobre a percepção energética. Então, por exemplo, se eu tinha visões de alguma coisa que acontecia em outro lugar, ele falava, você está já se conectando com essa energia. Você só está lendo antes. Nossa, mas que difícil vai acontecer, eu já estou vendo? Como assim, né? Então, ele explicava de uma forma suave. Eu demorei muito para começar a ter uma explicação física de fato, né? Porque aí você tem que entender Einstein, né? Então, é muito complicado mesmo. Mas eu fui entendendo a minha maneira. Eu achava que fazia mais sentido uma criação divina, onde existe uma comunicação em todo o universo, onde eu conseguia ler nas entrelinhas. Fazia sentido isso para mim. Mas tipo ler as coisas de maneira simbólica, não ver, tipo, entender o que estava acontecendo no seu dia, assim, as coisas que apareciam, as pessoas que apareciam, e ver isso como uma forma de... Eu conseguia naquela idade, porque quando a gente é mais jovem, a gente tem mais percepção e você tem menos julgamento. Então, vamos dizer, a percepção acontece muito pela glândula pineal e ela está limpa. Então, se você tem mesmo esse dom, ela está ali disponível, mais limpa. À medida que a gente vai amadurecendo, envelhecendo, recebendo informação, se poluindo com as coisas do universo, você pode perder um pouco isso, né? Naquela época eu tinha uma percepção muito limpa. Então, eu via coisas que iam acontecer, ou estavam acontecendo em outro lugar. E eu falava, do nada, assim, eu tinha como se fosse sei lá, um filminho, mesmo. Talvez, uma premonição. Tal coisa está acontecendo, vai acontecer. Isso era sensitivo ou você via literalmente? Tipo, era uma energia que você sentia assim, da pessoa que aquilo ia acontecer, ou você visualizava isso mesmo? Eu tinha as duas coisas. Às vezes eu visualizava, tipo era sonho, menos, assim? Tipo sonho. E às vezes o antes de dormir, ou na hora que acorda, onde a gente ainda está em teta, onde a gente está com as frequências cerebrais baixas, a percepção aumenta muito. Então ali eu tinha algumas passagens. Mas muito de sensação, de estar perto de alguém e falar, nossa, a pessoa tá estranha, né? Eu percebia que ela estava doente. Às vezes eu nem tinha essa leitura ainda, mas eu sentia algo estranho, algo muito estranho na pessoa. E eu falava. Quando eu consegui decodificar que o estranho era uma doença, também comecei a falar, eu acho que fulano está doente. Então era uma coisa assim muito chata, né? Uma criança dizer isso, uma menina dizer isso. Acabava passando por uma situação muito difícil. Então logo, quando eu comecei a ter um pouco de discernimento, eu não falava mais, né? Aí eu falei, ficar quieta, ficar falando um monte de bobagem, né? Todo mundo falava, minha mãe falava, bobagem que você está falando. Aí não fala isso, né? Então era muito delicado lidar com uma coisa que aos olhos dos outros eu parecia louca. E eu não queria parecer louca. Os olhos da maioria, né? Dessa média. Então foi muito difícil esse desabrochar. Eu tive que lidar com isso e lidar com a sociedade ao mesmo tempo. Tudo que eu queria era me esconder. Ter minha percepção para mim, só. Então, mas o meu interesse era sempre focado nisso. Eu sempre queria estudar, eu sempre queria ler a respeito. Então, quando começou a aparecer mídias, assim, algumas revistas que falavam de energia, estudos da NASA, coisas assim que meu pai sempre arranjava. E aí eu comecei a ver, nossa, é muito mais do que eu imagino, né? Então, a NASA sempre estudou isso. E não publicava, mas tinha lá alguma coisa que aparecia. Hoje tem muito mais publicação, né? Então, eu ficava tentando acompanhar tudo para entender. Mas a cura foi uma coisa
muito colocada para mim. No momento que, ainda no curso do Silva Mind Control, quando eles trouxeram a possibilidade de cura, e quando eu comecei a tocar as pessoas e sentir, falei, nossa, o que é isso? Aí eu falava, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, né? E aí, não. Aí você fala, meu Deus, né? Como eu E explico o que eu isso? estou sentindo? E por que isso está passando dentro de mim? Então, é um processo, né? Aí só me restava estudar. Estudando mais, eu ia entender mais e eu comecei a dar sentido àquilo. O que eu vou fazer com isso? Com essa informação tão maluca? Né? Porque, ao mesmo tempo que eu estudava, era interessada, eu sempre fui muito pragmática. Não adiantava falar para mim, se você passar embaixo da escada, você vai ter azar, sei lá, vai acontecer não sei o quê. Eu falava, por quê? Se não tivesse um porquê, eu passava. Eu queria saber o porquê de tudo. E eu fui buscar o porquê de tudo. Eu queria explicações claras sobre o que é energia, o que é que eu estou percebendo, sabe? E foi muito enriquecedor isso. Ao longo da minha vida toda, eu estudar. Faz muita diferença. Agora eu vejo Claro. as pessoas falando disso, que fizeram lá um curso de 1 mês e estão super falando com propriedade, né? Eu experienciei isso. Você viveu isso, né? Eu vivi isso. É interessante que eu vejo muito, né? Essa questão desses conhecimentos, vamos dizer, ocultos, né? Quando eu digo oculto, é porque, assim, não está fácil o acesso. Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, né? Mas parece que esses são conhecimentos para você viver e não para você estudar intelectualmente, né? Porque... E é curioso porque, assim, não é uma coisa... Tem coisas que são mais recentes, mas, vamos dizer, mais de 100 anos, os físicos já traziam esse assunto. A física quântica. Einstein. Sim. Max Planck. Então, vários estudiosos, vários renomados de física, prêmio Nobel de física, já falavam no poder da energia, né? Não falavam como cura, talvez, ou como um mecanismo de uso, mas sim como se... A existência. A existência, o que isso fazia no planeta, né? Como se olhava para isso. E quanto tempo para a gente começar a usar, né? Então eu fico curiosa, eu falo, como será daqui 100 anos? Meu Deus, que eu não vou estar aqui, eu queria muito saber. Como é que vai estar sendo abordado esse assunto, né? Então é muito interessante mesmo. Eu estava lendo. Tá um pouquinho gelado. Tá um pouquinho gelado? Deixa eu mudar aqui. Tem um vento na minha mão. Tava 19, eu vou botar 23. Ai, sim, por favor. 24. Já alto inverno. E vou abaixar um pouquinho. Vamos ver. Aí você vai me falando? Obrigada. Vou deixando aqui. Com certeza melhor. Eu tô lendo um livro, né? E aí trouxe essa reflexão de que, sim, a gente vivia, vamos dizer, numa Idade Média, numa questão onde a fé falar era a lei, podemos dizer assim, né? O que a igreja dizia era a lei, né? Não se questionava muito isso. E aí, quando isso se acabou, viemos para um mundo mais cético, né? De que precisa ter a prova de tudo, a questão, vamos dizer, mais sutil das energias e tal, deixou um pouco de lado. E assim, o que a ciência diz, e aí o que você está me dizendo, parece que a ciência está tentando chegar um pouco nesse entrelaçamento, né? Entre esse algo oculto ou menos palpável no sentido da prova e da prova em si, né? Inclusive Einstein falava sobre isso. A ciência e a religião deveriam caminhar juntas. Por quê? Porque isso explica uma série de coisas que a religião traz sem explicação, né? Então, a fé realmente cura. Mas como é que cura? Simplesmente ter fé? Simplesmente ler um texto decorado? Não. A fé que cura é a fé que vem de lá de dentro, na crença, no sentimento. E mais, você tem que enxergar aquele doente curado para ele se curar. Porque você está mandando uma energia para ele. Então, se você manda uma energia dele doente, você está reforçando a doença. Olha que louco. Quando para curar, você tem que imaginar curado. Quando eu trabalho à distância também.
Então, eu tenho que mandar energia para uma pessoa, principalmente se eu não conheço. Quero uma foto da pessoa. Uma vez me mandaram a foto da pessoa doentinha na cama do hospital. Eu falei, não, por favor, eu quero a foto da pessoa bem, saudável e feliz. É essa a minha referência. É isso que eu tenho que desejar, né? É isso que eu tenho que intencionar. Não ver a pessoa doente. Por isso que a frase que é muito certa, santo de casa não faz milagre. Porque se você tem um afeto muito grande para aquela pessoa, é um filho, é sua mãe, é seu pai, você não vai conseguir ter esse distanciamento. Você vai imaginar sofrendo, você vai sentir pelo sofrimento e não vai conseguir conduzir essa cura. Precisa ser alguém de fora. Alguém que não tenha esse envolvimento tão grande, que consiga visualizar a pessoa curada e mandar essa energia. Então, energia é sutil, mas é física. Precisa operar dentro das regras da física. Não tem invenção, né? Então, isso é muito legal, porque quando a ciência esclarece a física, né, como que a gente pode dizer, uma rede de energia que envolve todo o universo, onde você pode entrar nessa rede, você faz parte dessa rede, você pode usar a rede como uma coisa boa para o seu encaminhamento energético, é uma outra coisa. É o que a religião faz, que deveria fazer. Usar essa força, se estão todos juntos em oração, que usem essa força para promover uma cura, né? Então, tem experiências orientais onde eles reuniam pessoas em volta do rio para vibrar pela limpeza do rio. E quando todas as Vibrar pessoas... no sentido da vibração mesmo. Na vibração. E quando todas as pessoas estão vibrando pelo mesmo ideal, as moléculas se transformam imediatamente. Eu vi um... Então, isso é uma experiência maravilhosa. Não deveria acontecer isso numa igreja? Todos lá juntos, vibrando por um ideal. Por isso eu acredito na fé das pessoas, seja lá em que religião for. Porque muita gente entra lá e se junta na intenção de fazer o bem. Mas outros vão para olhar as moscas, né? Para, sei lá. Então, ou a pessoa faz mal pra caramba na rua, e entra lá, reza um pouquinho, acha que é lindo, que tá tudo bem, que tá na armadilha do ego, perdoado. achando que... Mas quem achando vai... que existe um julgamento daquilo. Seja a religião que for, que vai com boa intenção, que vai no desejo de ajudar, de curar, de se aprimorar, tá valendo. Não importa que religião, que nome tenha. Se tem esse sentimento bom, tá valendo. É energia, né? Agora, se você sentar lá e ficar pensando, ou querendo, que eu já vi isso, gente pegando o celular na igreja, então não vá. E colocando nos stories ali, né? Fica em casa. Tem gente que nunca precisa ir para a igreja ou para uma religião. Vai para a natureza rezar. Vai para vibrar uma coisa positiva, se conectar com a energia da natureza, que é uma energia perfeita, né? Então, a gente tem que se conectar na rede do bem, da cura, da pureza. Seja uma igreja, a natureza, seja uma pessoa, seja sozinho, né? É a vibração. Né? E você me traz uma ideia aqui, Sol. Se a gente for, sei lá, resgatar no hermetismo, sei, o mundo, o plano mental, né? O Platão fala do mundo das ideias, né? Que é essa coisa que ela sai de dentro e se manifesta no externo, né? E você está me trazendo um pouco dessa ideia, né? Que antes da gente transformar essa água, ou podem falar aí, o chumbo em ouro, a gente precisa colocar isso na nossa mente, acreditar naquilo mesmo, né? Não adianta fazer algo sem acreditar naquilo, porque se a gente trabalhar no ponto igual a gente está conversando aqui da energia, a energia não está se movimentando para isso, né? Porque você não está movimentando para isso, energeticamente falando, né? Tudo, voltando a repetir, né? Tudo é energia. Nós somos formados por partículas subatômicas, todas energéticas, né? Então, todo esse movimento segue as regras da energia, da física, do que você coloca ali. Pensa a medicina, por exemplo.
né? Os médicos que têm conhecimento do corpo, da fisiologia, da anatomia, estão ali para se propõem a curar, né? Aí você vai no médico, não estou dizendo de todos, tá? Vamos falar de uma classe, de uma parte, que não olha nos seus olhos, quer te atender rápido para que você saia logo. Tem lá uma dúzia de medicamentos decorados que ele vai lá, te passa. E beleza, ele se viu livre de você, ganhou o dinheiro dele, graças a Deus ele vai embora, ele não quer nem saber. Você é uma estatística para ele, né? Você é o ganha-pão dele. Que bom que você está doente, né? Agora, eu conheci médicos que tinham intenção. Quando chegava, a pessoa tem intenção. A intenção, para você ter uma ideia, num médico bom, ela já está na clínica. Quando você entra na clínica, você já sente a vibração de cura. Ela já está ali impregnada nas coisas, né? É egrégora do lugar. Porque ele está vibrando cura o tempo todo. Ele quer curar. Então, com as ferramentas que ele tem, ele vai tentar te entender, tentar entender o seu problema, a origem dele e tentar te ajudar. Ele tem muito mais chance de conseguir. Muito mais. Total. Porque ele coloca a energia no seu corpo. Ele não está trabalhando só na matéria, ele está trabalhando no sutil também, né? No sutil. Então, por isso que as terapias são importantes, porque quem começou com as terapias, principalmente terapias de cura, terapias energéticas, como eu fiz, você vai na intenção da cura. Eu não tenho elementos, eu não uso de nada, eu não dou remédio. Eu posso usar algumas ferramentas naturais, mas quase nada. De verdade, o que eu preciso é da minha intenção, das minhas mãos. Então, eu não sou melhor do que eles, veja bem. Eu faço a minha parte, claro. Eles fazem a deles. Seria ótimo se a gente trabalhasse junto. Hoje existe isso. Hoje eu tenho médicos com quem eu encaminho ou eles me encaminham e a gente faz um trabalho integrado. Por isso hoje eu posso me classificar como terapeuta integrativa, porque eu encaminho desde para um dentista integrativo, para um médico integrativo, pessoas que trabalham no conjunto, entendendo que esse corpo precisa mais do que um medicamento, né? E aí você consegue realmente um resultado muito, muito bom, sabe? Às vezes a cura, né? A gente conversou um pouco sobre isso, acho que na última, que eu acho interessante a gente trazer, não sei se foi com você ou foi com... Que assim, né, quando a gente fala, até quando acho que eu atendi com você, você falou disso. Quando a gente está num processo de uma doença, né, antes dela se densificar no nosso corpo, ela está passando já por um grande processo, né, um processo mais sutil que às vezes a gente não tem essa consciência, né, e é interessante, sim, a gente vive num mundo da medicina tradicional e não tirando o seu valor, mas que ela trata simplesmente quando ele está já na matéria, né. E quando você me traz desse médico, tudo, me traz um pouco dessa ideia de, tipo assim, ele tenta entender um pouco esse processo psicológico, parapsicológico, um pouco anterior para chegar ali, né? O médico integrativo, ele vai buscar essa origem. Ele vai entender que sentimento passou para você chegar com um órgão danificado. Então, isso tudo ajuda o processo dele também de avaliação e de medicação. Toda doença, no meu entendimento, tudo que eu estou falando aqui é o que eu aprendi, gente. Não quer dizer que eu seja dona da verdade. Claro. Mas todo o processo começa num sentimento, né? Então, nós nascemos corpos perfeitos e chegamos no mundo para uma experiência. Então, você vai sendo lapidado ou danificado conforme a sua vida. Então, você passa por um processo de sentimento. Desde que você nasce, desde antes de nascer. Na barriga da sua mãe, você já passa pelos sentimentos. Os sentimentos dela. Você já traz nas suas células os sentimentos da sua família. Então, é bem mais profundo. Então, você tem impressões e sensações. Conforme o seu sentimento, você tem uma formação energética, né? Uma reação energética no seu corpo. E todo o nosso corpo se transforma todo momento, todo dia. Ele recebe informações, ele recicla, troca a célula, recebe energia física, da respiração, da alimentação, energia do pensamento.
Tudo isso é energia que vai conduzindo esse corpo. Num determinado momento você sofre de um baque, um sentimento que você não suportou. É muito para você. É muito forte para você conseguir elaborar. Então ele não elabora. Ele vai parar em algum lugar. É aquela coisa mal resolvida. Então ele não andou. Ele não andou, não circulou, não saiu do seu corpo. Ele para em algum lugar. É tipo como se você não conseguisse entender, trazer isso para a consciência, então é meio que você não entende, ele continua ali. Ele continua até você ali. Entender, botar consciência que ele, vamos dizer, flui. Então, conforme o sentimento, a área do sentimento, ele afeta determinados órgãos. Porque, no fundo, nosso corpo tem uma representação de cada coisa que a gente vive. Que é bem mais complexo isso. Mas, vamos falar de uma forma simples. O estômago faz o quê? Ele digere o alimento. Ele prepara esse alimento, ele quebra as primeiras moléculas, ele recebe ácidos, ele produz elementos para preparar esse alimento para ir para frente, né? Então, quando o alimento chega nos intestinos, ele então vai ser, já está trabalhado, teoricamente, então ele vai ser selecionado, o que fica para o corpo, o que vai embora. O sentimento que você teve pode não ser uma coisa que você conseguiu digerir. Aconteceu um fato que não desceu, que você ficou com aquilo encralacrado, que você não aceita, né? Aquilo você mesmo diz, não consegue digerir a história. A história para você é muito difícil. Então, não digere. Aonde que ele vai atingir? Estômago. No estômago. Então, quando chega alguém com dor de estômago, a primeira pergunta que você faz: o que você não conseguiu digerir, que aconteceu com você? O que você não conseguiu elaborar? Né? O corpo tem essa matemática. E é interessante trazer esse simbolismo, né? De digerir o que você não digere. Aqui, quando eu fui falar com você, assim, o que você não está falando, o que você está falando. Exato. Cada órgão tem o que você não quer ver atinge seus olhos. Né? Então, tem muita simbologia que, se você pensar bem, é aquilo. E que isso vem na medicina oriental, muito bem decifrada na medicina oriental, que tem mais de 5.000 anos. E a medicina ocidental quis ignorar isso. Né? Ou não compreende mesmo, né? Quis ignorar, porque lá no começo da medicina ocidental também havia estudos sobre isso. Quando não existia tanto medicamento, era preciso entender de fato o corpo. Né? Então, esse mecanismo do emocional se tornar físico leva um tempo. E o que a gente aprende na medicina oriental? Que se você limpar esse campo, porque esse sentimento gera um campo eletromagnético. Esse campo que é formado por micropartículas está estacionado em você. Então, à medida que a gente consegue ler a energia, você vai limpar esse campo e vai tirar esse campo antes que ele cristalize, antes que ele fique claro na célula, né? E é isso que a medicina oriental trazia, ser preventivo. Existem muitos mecanismos de prevenção na medicina oriental. Os orientais mais clássicos, né, eles fazem prevenção, eles fazem reiki como prevenção, eles fazem massagem como prevenção, eles não vão com problema. Eles fazem prevenção para não ficar doentes. E nós não, nós só vamos quando nós estamos estourados, né? Ai, meu Deus, meu ombro estourou, agora eu vou para massagem. Ai, porque eu não estou bem disso, agora eu vou para isso. Então, nós agimos de forma contrária. Quando a gente consegue fazer antes, a gente vai limpando esse campo, vai percebendo coisas e limpando. Então, eu tenho alguns pacientes que entendem isso e fazem como prevenção. Então, lá, uma vez cada 15 dias, uma vez cada 20 dias, eles fazem. Você vai limpando aquela energia que se formou naquele período por algum sentimento. E, às vezes, posso encontrar alguma coisa. É mais raro, porque essas pessoas são preventivas. Mas vamos dizer que viveu um momento muito difícil nesse período.
E ele chega e eu falo, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa estacionada aqui no pulmão. Ah, eu acho que eu passei por um momento difícil e não sei o que. Então, acho que ainda não está resolvido. Então, vamos ter que limpar isso. Limpar energeticamente. Vamos falar disso. Que isso é uma maneira de limpeza. limpar, né? Então, vamos falar disso. Ou pessoas que não fazem a prevenção. Então, elas chegam e estão lá com uma carga enorme num determinado órgão. Eu vou limpar o que eu puder. Eu vou colocar energia para que as células reajam, porque com energia elas são mais rápidas na reação e na renovação celular. Mas se for muito complexo, falar, olha, temos um problema aqui no seu fígado, por exemplo. Eu fiz o que foi possível, mas ainda tá delicado. Eu recomendo que procure um médico e faça uma análise mais profunda. Eu fiz um ultrassom, não deu nada. Não deu no ultrassom, não deu um corpo ainda visível. Mas a função não está boa. É preciso voltar no médico e examinar a função do fígado antes que se torne um nódulo. Mas existe uma função. Então, tudo isso é percebido antes. Porque as células já estão recebendo influência da energia e elas estão começando a ficar confusas. E isso é possível perceber pelas frequências do corpo, porque energia emite frequência. Então, existe a frequência boa e a frequência desregulada. E aí, eu consigo ler isso com as mãos. Que isso é uma bênção que eu tenho. Nem todo mundo consegue, muitas pessoas... E quando você fala ler, conseguir. você sente isso? É como se você tivesse, sei lá, uma vibração aqui que é natural, uma vibraçãozinha. E quanto mais rápida essa vibração, mais intensa. De repente, essa vibração está mais confusa, está mais rápida, está afetando a minha. Quando começa a doer o meu corpo, é porque já está muito forte, né? Então, eu consigo ter esse discernimento. Isso também é experiência, né? Tem mais de 20 anos que eu toco o corpo das pessoas e tenho essa leitura. Então, eu consigo localizar um problema. Então, a pessoa está lá, um problema enorme de intestino. Eu vim aqui para me acalmar, estou tratando e não sei o quê. O que estão tratando? Estão tratando o intestino. Aí eu vou lá ver. Não adianta, o problema não está no intestino, o intestino está a consequência. Na energia, você vê a origem, o órgão de origem. Então, o órgão de origem, no caso, era o baço. Antes do então, você fala, o problema está aqui em cima. Só que está chegando lá mal resolvido, e aí o intestino reage. Mas não adianta ficar dando remédio só para o intestino, tem que tratar aqui em cima, baço pâncreas, né? Tem algo errado ali. Então, aí vai pesquisar e encontra, né? Eu sempre encaminho isso aos médicos, porque eu acho que a partir de um dado momento eu não tenho mais como resolver sozinha. Eu posso ajudar, como ajudo o paciente de câncer. O paciente de câncer, ele já teve ali as células desorganizadas. Elas perderam o controle. Já se materializou aquilo, né? Já se materializou. O câncer, ele leva anos para se formar. Então, ele aparece energeticamente. Ele desorganiza e reorganiza, a gente nem percebe isso, às vezes as células bagunçam, mas você tem as células boas que vão lá e corrigem, porque a gente tem células inteligentes que vão lá tentar limpar aquilo. A polarização ali das células, né? Levar as células que estão danificadas, destruir, né? Então, são processos fisiológicos naturais. Aí, se a coisa se perdeu, eles não dão mais conta, aí que estoura. Então, se nesse processo a gente conseguir trabalhar, melhor ainda. Mas vamos que não conseguimos. Descobrimos de repente, passou despercebido. O que a gente faz? Joga energia para as células boas ajudarem. Não adianta eu trabalhar só na negativa. Eu tenho que jogar luz pelas boas. Aumentar a capacidade de força desse paciente. Aumentar a capacidade de imunidade dele. Né? Então, tudo isso aí você faz junto com um nutri, aí faz junto com um médico, faz junto com a energia. É todo mundo junto. Um terapeuta não trata um câncer sozinho. Mas ajuda muito, no entanto que e a própria pessoa, né? Os hospitais, os melhores hospitais do mundo têm reiki hoje, principalmente que lidam com câncer. Aliás, foi através do câncer que os estudos se aprofundaram. Porque todo mundo entendia que recebia reiki ficava melhor mais rápido, ou tinha menos efeitos colaterais.
E aí a ciência foi a se aprofundar. Então, no PubMed, em todos esses lugares, Lancet, todos esses lugares de estudos médicos têm estudos sobre Reiki. Porque eles querem entender, tá certo? Né? E então, hoje eu acho que a gente, quanto mais nos unirmos nas terapias, melhor para as pessoas, melhor para o paciente. Né? Porque aquele paciente que está isolado no hospital, numa energia que, imagina a energia de um hospital, né? Uma energia super Densa, negativa, densa, medo. Com todo mundo com medo, com dor, com tristeza. Então, gente, para buscar uma energia boa lá dentro já é difícil. É lá que todas as religiões deviam entrar e fazer um cerco e trazer uma energia melhor para aqueles pacientes, né? Então, poucos lá dentro têm essa luz e estão com fé, estão blindados, estão mandando energia boa. Você encontra enfermeiros, médicos também trabalhando nesse sentido, mas é uma minoria. E isso ajuda muito o paciente, né? Agora, o paciente já está lesionado, já está com um problema grave, está num ambiente muito negativo. Se não tiver uma ajuda energética, demora muito para ele se recuperar, se for se recuperar. Né? Então, eu acho que hoje, quanto mais unir essas ciências, tanto melhor para todo mundo, né? E você me dá uma ideia, além de unir as ciências, né, de todos darem as mãos, a medicina tradicional, a menos tradicional, e vamos também dizer que um pouco da fé de entender que não existe só um corpo, né? Existem vários corpos, né? Seja as emoções, seja a nossa mente, seja nosso espírito, Claro. seja ou as energias como um todo, né? Saber que estão ali, né? E dá para trabalhar em cada corpo de uma maneira diferente, né? Não existe só uma Claro. pessoa para fazer isso, né? Claro. O sentimento, ele influencia a mente que conduz o resto, que comunica o cérebro, que comunica todo o funcionamento, né? Existem N experiências disso, mas fazer essa integração, ter esse entendimento, até para o próprio paciente, se é um paciente que tem fé, ele tem muito mais chance de se curar, porque ele se apega à energia divina, e ele se apega de verdade. Se ele se apegar de uma forma positiva, ele consegue emergir. E aí são os casos que as pessoas falam, o milagre, né? Eu gosto muito da frase do Einstein, que ele diz, você tem duas formas de ver a vida. A primeira é como se não existisse milagre. A segunda é como se tudo fosse um milagre. O que é um milagre, né? Começa É. por aí, né? Tentando decifrar o que é essa palavra, né? O milagre é o quê? É algo que não é tão casual? Sim, porque ninguém tem tanta consciência, né? Mas se todos tivessem consciência, o milagre ia ser uma coisa rotineira, né? Pois é. Eu acho que o milagre tende a ser mais rotineiro à medida que as pessoas entenderem e souberem usar essa força do universo que nos alimenta, que é a força divina. Que para mim esse é o verdadeiro Deus, né? Essa força incrível, maravilhosa, infinita, que cerca todos nós, todas as coisas, todos os movimentos. E que, porque para algumas coisas tudo é muito feliz e para outra não. Porque você se apega e se conecta com a energia do bem. A força está disponível aí. Você quer usar do mal? Está disponível, desculpa. Mas a força aqui no planeta foi criado o positivo e o negativo, o polo positivo e o polo negativo. Isso é física. E essa é a matriz divina. Ela tem tudo isso disponível para a gente. Depende de você em quem se conectar. Né? Então a fé de verdade, a fé do bem, se conecta no bem. Porque tem a fé do mal. Tem aqueles que, apoiados numa religião, querem fazer o mal. A gente conhece bem isso, está vendo ultimamente bastante, né? Mas existe, em nome de Deus, sai fazendo loucuras. Né? Que Deus é esse? Então, existe uma rede energética incrivelmente maravilhosa que sustenta, cria tudo isso e que a gente precisa se conectar, e é a fé que faz isso.
Então, eu sou uma pessoa de muita fé e religião nenhuma. Assim. Ô Sol, quando você fala da questão da fé, dessa questão assim, me dá... Primeiro assim, né? Vamos dizer, quando você está atendendo alguém, por mais que você bote essa energia, se a pessoa não acreditar, não tiver fé, imagino que deve ser muito difícil passar essa barreira, né, com a pessoa. Ela cria um pouco de barreira, não 100%, mas ela consegue, sim, fechar o campo como uma proteção, como um casulinho, né? Ela dá uma blindada, tipo assim, eu não quero que você entre no meu universo. Porque inconsciente, claro. O trabalho de cura é uma invasão de campo, sem dúvida. Você tem um campo vibratório. Todas as suas partículas, suas moléculas, suas células estão vibrando. Por isso que você está aí. Essa vibração, se tiver saudável, cria um campo grande, bom, positivo. Se não tiver, cria um campo negativo, fica com um campo minúsculo. Só para preservar a sua vida. E o negativo, você diz o quê? É uma energia mais densa, esse negativo? É uma coisa mais difícil de entrar, podemos dizer assim. Ele é denso, ele é confuso, ele é alterado, então não tem equilíbrio. Então ele vai causando problemas onde está, né? E esse negativismo a própria pessoa cria, por exemplo, um pensamento negativo sobre uma situação. E a pessoa fica pensando aquilo o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Aquilo vai remoendo. Primeiro que vai consumindo energia, porque para pensar você precisa de energia. Exato. Então você está usando a sua energia para pensar negativo. O negativo gera o negativo. Isso também é física. Então o negativo vai continuar atraindo pensamento negativo, coisas negativas, fatos negativos e aí por aí vai. Pessoas negativas e forma a sua própria redezinha. Esse campo tá ali. Quando eu vou tratar, eu tenho que entrar no campo. Eu tenho que ler o campo da pessoa e saber aonde eu tenho que trabalhar. Quando eu estou fisicamente, eu ponho a mão no campo. Então, eu tenho que estar muito bem equilibrada, protegida, para eu não me contaminar. Esse é outro perigo de quem está brincando com isso. Porque a pessoa pode sair muito machucada. E também, para eu ter essa leitura, eu tenho que estar num nível mental mais puro, uma frequência mais baixa. Seria o teta, como você tinha falado? Em alfa ou em teta. Em alfa é possível, em teta mais ainda. Né? Então, são duas frequências baixas do cérebro que facilitam a leitura e que permitem o trânsito dessa boa energia, dessa intenção e tudo mais. Né? Na frequência louca de que se vive no dia a dia... Difícil. Não acontece. Não acontece. Ou vai acontecer uma informação errada. Claro. Sabe? Você precisa ter clareza, você precisa ter uma abertura para conseguir ler esse campo. Então, quando eu faço a distância, que às vezes eu nem conheço o paciente, eu conheço, mas conheço pela internet, eu preciso de um esforço maior ainda, eu preciso entrar em teta mesmo, para eu conseguir chegar na Nova Zelândia e ler um corpo, naquele mesmo momento. E falar, olha, estou sentindo isso, aquilo, é o que você está sentindo, então vou começar a trabalhar nesse órgão, vou começar a trabalhar enviando energia. E é pura energia, mais nada. Né? Quando você fala à distância, então você fala, meu Deus, as pessoas falam, mas não é possível isso? Sim, é possível. Até porque tempo e espaço é a gente que criou esse termo, né? Isso provavelmente para energia não existe, né? Não existe, não existe. Então, isso permite que a gente faça à distância. Mas é claro que quem faz precisa ter um preparo. Não é assim, vou fazer a hora que eu quiser, com a cabeça que eu tiver, sabe? Você tem que se preparar, né? Vários, né? Tipo, estudo na parte intelectual, da prática, né? Eu acho que é uma série de elementos que vão compor isso, né? Eu trabalho com o Reiki, que é a aplicação energética, mas eu uso muito a biorressonância, que é usar as ferramentas de radiestesia, os pêndulos, para confirmar o que eu estou sentindo. Porque às vezes a sensação, eu mesma duvido. Eu já duvidei muito e ainda até hoje eu tenho dúvida, sabe? Às vezes
eu sinto uma coisa e falo, meu Deus, não é possível que esteja acontecendo isso. Aí eu ligo para a pessoa, você está sentindo isso? Ah, tô. Eu falo, nossa, então é isso mesmo, né? Porque é informação, né? É informação. E quando você usa a biorressonância, os pêndulos também, baseado neste campo neutro, ele consegue trabalhar e mostrar a ressonância, o seu corpo, se tem a ver com aquela informação. Aí não tem dúvida. Porque a ressonância, ela dá a equalidade dos corpos. Ela está trabalhando com energia, física, né? Então, eu quero te dar um floral, por exemplo, que eu estudei florais e eu posso achar que, nossa, o Olive serve super para você. Estudei, eu acho que o Olive é para a sua situação. E quando eu vou pendular, ele fala, não, tem um outro mais forte. Aí você fala, nossa, eu errei. Não, eu estou indo com a teoria. Mas a sua vibração, talvez você não tenha me contado tudo. E você precise de uma outra vibração. Só que pela ressonância, não tem como errar. A ressonância vai dizer, é isso que o seu corpo está pedindo. Assim como a gente pode ver a alimentação. Descobrir uma coisa que está te fazendo mal. Então, pela biorressonância, você vai, quando entrar no campo daquele alimento que está te fazendo mal, o seu corpo vai dizer. E ele vai rejeitar o pêndulo, né? Então, isso só existe por explicações de física quântica, senão ninguém entende. Fica assim a base da loucura mesmo, sabe? E também, né, não sei se você vai concordar comigo, Sol, existem coisas que se a gente botar aqui na mentezinha concreta não vai entender, né? Tem coisas que são mais entender com o coração, entender com o sentimento do que tentar racionalizar aquilo que se vê, né? Eu tive sempre que entender primeiro no sentido subjetivo, porque eu não tinha nem explicações tão claras e eu era péssima aluna de física. Então, eu tive uma dificuldade, falava assim, tem que ler uma coisa de física. Ai, meu Deus, que nervoso. Porque eu não era boa de física. E aí o universo traz você para estudar física. Pois é. Olha o karma aí. Aí quando eu comecei a ver que o negócio, eu tinha que entender física para entender o que eu mesma estava fazendo, eu tive que chamar pessoas para me ajudar. Até para ler aquelas coisas. Porque eu lia a página inteira e falava, não entendi nada, volta, lê de novo. Aí eu chamava alguém, me explica isso, porque eu não conseguia entender. Mas assim... estou realizando, só queria uma explicação para o que eu estou realizando, né? Eu gosto de explicações para não ficar nesse campo do né? Pedra, por exemplo, gosto que todo mundo fala, ai, porque a pedra cura, pedra não sei o que, eu falei, não acredito, pedra é pedra. Quando eu falei, eu vou estudar isso, por que todo mundo fala? Fui estudar, aí eu entendi que a pedra é feita de elementos químicos diferentes, cada um tem uma frequência. Quando eles juntos, eles emitem uma onda de frequência. E esta onda de frequência pode ajudar em determinada parte do seu corpo. Nossa, tudo se abriu para mim. Aí eu comecei a usar pedras. Eventualmente eu uso pedras. Então, se você não tem a mente aberta, vai falar, ai, que coisa... né? Que coisa estranha, que coisa estúpida. Ai, não acredito. Tem um paciente que chega para mim, eu queria tanto trazer o meu marido, mas ele acha tudo isso uma baboseira. Sinto muito. Sinto muito. Deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer, até o momento que vai bater uma luz nele. Né? Na hora que a água bate lá, a pessoa fala, deixa eu procurar uma coisa, né, que me ajude. Mas tem mais a ver com a pessoa do que com a outra, né? O julgamento da pessoa sobre você... Não quer dizer que você não vai gostar da pessoa, mas é que cada um tem uma compreensão, foi criado de um jeito, com uma determinada abertura. Tudo é o tempo, né? O tempo vai fazer você se abrir para algumas coisas, aprender, enfim, a necessidade. Eu não julgo, eu falo, a pessoa não quer, não força. Né? Tem muita mulher que quer empurrar o marido. Aí eu falo, não força, deixa ele no tempo dele. Pode dar informações a ele, mas deixa ele escolher, né, se ele quer ou não. Porque isso me dá um trabalho enorme também, chegar uma pessoa que não quer ser tratada. E é o pêndulo também, né, Sol? Quanto mais você força para um lado, mais o pêndulo tá jogando para o outro, né? Então, quanto mais você quer forçar alguém que não quer, ela menos vai querer ainda, né? Então, acho que tudo tem
tem o seu momento de amadurecimento para lidar com aquilo, né? E a gente deve respeitar. Eu hoje já acho maravilhoso que em 25 anos que eu lido com isso, muitos médicos no começo, assim, nossa, não podiam nem falar comigo a respeito. Hoje eu tenho pacientes médicos, psiquiatras, pacientes que lidam com a cura de diversas formas, né? Então, hoje eles se tratam comigo, eles são parceiros, eles me mandam paciente, discutem casos comigo. Eu também posso ligar para eles e falar o que eu faço diante de uma situação como essa. Então, existe muito mais esclarecimento. E eu imagino que daqui a 10 anos mais ainda. Eu acho que, por exemplo, o meu sobrinho estudando nos Estados Unidos, na faculdade ele tem Reiki. Então, né, já está na faculdade. Já está na faculdade isso? Como matéria. Que legal. Então, isso muda tudo. Daqui a 10 anos nós vamos ter uma outra forma de medicina muito mais aberta. Competente, aberta, né? Trabalhando mais eficaz. As fases. Assim. Espero que seja assim, né? Ô Sol, eu queria voltar um pouquinho. Você falou que assim, para você entrar em contato nessas suas práticas, você precisa entrar no Theta ou no Alpha. Alpha. Primeiro, o que seria Theta e Alpha e como você faz para acessar o Theta e o Alpha? Como que é? Então, nosso cérebro trabalha com frequências, com ondas de frequências, né? Assim como tem nosso coração pulsando, tudo tem uma pulsação no corpo. Uma vibração. Uma vibração. E o cérebro tem lá suas frequências cerebrais. Exatamente como um elétron, né? Quando elas estão, sei lá, no estado que a gente está, convivendo e tudo mais, a gente está estamos em beta, né? É isso, estamos em beta. Aqui na matéria então, estamos em beta. Uma frequência de 13 de frequência, hertz e tal, um pouco mais, um pouco menos. Tem frequências mais rápidas, quando as pessoas andam mesmo, muito loucas, muito nervosas, muito aceleradas. Então, elas aumentam as frequências cerebrais. Isso consome energia e gera cansaço e transtorno. Voltando, você tem abaixo dessas ondas alfa, que estão em torno de 7 por aí, que são ondas mais baixas de frequência. Então, essas ondas, elas têm uma sintonia, inclusive, com ondas que estão em volta da Terra. Por isso que quando a gente fala, nossa, nós vamos pegar energia. Da onde você pega energia? É minha. Eu entro em contato com esta rede energética. E entro em contato, se a minha vibração é boa, vai entrar em sintonia com uma energia boa, de uma frequência boa. Que a Terra tem uma frequência muito positiva nesse lugar. E mais tranquila, não é que nem a gente vive aqui. Se você baixar mais, que é quase um estado de... Sono profundo. De sono, não é sono profundo é delta, né? Quando a gente está dormindo. Então, espero que eu não esteja falando os nomes errados, mas acho que é delta. Delta é o sono mais profundo, que é bem baixinha a frequência, onde você entra em sono, que é o sono mais importante, né? Qual que seria o delta? Que a frequência é bem baixa. Acho que é abaixo de 3 de frequência. Que seria o REM, né? E a teta é aquele momento que às vezes você acha que está dormindo, mas você está meio acordado, que alguém te acorda rapidinho, uma batida de porta, você tem a sensação que está dormindo, mas está meio acordado, ou você tem a sensação que está acordado, mas está dormindo. Que rola muito essa sensação. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu estava... Acho que eu estava acordada, mas eu tive um sonho assim, uma visão, sei lá o quê. Estava meio ali, sabe, muito no limiar. Então, você tem visões ou sonhos que são muito reais, que parecem muito reais, né? Dependendo, são reais, né? No uma sentido frequência energia, onde a gente trabalha na hipnose, onde a gente trabalha na regressão, principalmente. A regressão só acontece se você entrar em teta. De verdade, a experiência que eu tenho é quando as pessoas entram em teta, que elas conseguem acessar informações da mente em outros tempos. Então,
ali é uma viagem rápida que você faz sobre as informações que você tem na sua mente. O alfa, ele é um pouco mais, ele é relaxamento, mas você pode estar em alfa ali, conversando com as pessoas e estar mais em alfa. Alfa seria a meditação. É vamos dizer, um quando você faz a estado bem meditação. tranquilo, é um estado de meditação, é um estado que também se trabalha para coisas que a gente deseja realizar, mas ele é um estado um pouco mais, tem uma frequência um pouquinho mais alta, né? Então, o estado mais fácil de se alcançar. Como é que a gente transita nisso? Exercício, meditação. Mas meditação me parece mais pro alfa, pro teta. Como que funciona? Tem gente que vai muito rápido pro teta sem perceber. E pessoas bem agitadas, eu tive essa experiência. Eu tive uma menina, aprender. uma paciente assim, muito divertida. Ela é extremamente agitada, assim, doidona, sabe? Aquela que corre na rua, fala pra caramba, pilhadíssima, né? E aí, a gente tratando, teve um problema e tal, chegamos à conclusão que valia a pena tentar uma regressão. Mas ela fala assim, imagina se eu vou regredir, eu não vou regredir, porque eu sou muito agitada, como é que eu vou relaxar? Deita aí, vamos ver. Se não relaxar, não relaxou, vamos tentar, né? E aí eu comecei a conversar com ela para ir dando os comandos, para ir regredindo. Mas assim, eu nem tinha chegado ao fim, ela já tinha regredido. E quando você diz regredido, ela já entrou num estado que ela não está consciente no sentido conversando aqui, mas ela entrou nesse espaço aí dessa eu faço um frequência. trabalho de consciente, não vou para inconsciência. Tá? Eu consigo regredir a pessoa, ela tendo noção, lembrando de quem ela tudo. é, de que está aqui no espaço. Lembrando de tudo, e ao contrário, você tem uma memória muito melhor. Só amplia o seu campo de energia para acessar coisas que antes... Só que ela não consegue controlar a emoção. Então, no momento que eu falei, vai para o lugar da dor, ela foi direto para aquele lugar e já começou a falar, e já começou a chorar, e já começou a argumentar. Então, eu comecei a fazer pergunta, porque eu falei, não acredito que ela já está lá, né? Foi tão rápido. E aí eu comecei a fazer essa pergunta, como você está vestida, onde você está? E aí eu comecei a ver que, nossa, ela tinha ido mesmo, né? Então, não tem a ver com o perfil. Tem gente que acha que é super zen, super tranquila, vou regredir muito rápido. Não regride às vezes. Não tem essa relação. Essa facilidade eu não sei explicar, mas algumas pessoas transitam melhor, porque talvez acreditem mais, porque não tenham bloqueios, e outras pessoas têm bloqueios. Tem muita gente que vai se tratar e no fundo se bloqueia. Você fala, por que você veio, você se fechou tanto para isso? Porque no fundo ela tem intenção, mas ela tem medo de compartilhar informações. Acho que eu vou saber tudo da vida dela, não vou falar para as pessoas, eu não leio pensamentos. Então fiquem tranquilos, eu não vou descobrir a intimidade de ninguém. Eu posso descobrir um sentimento, que você está triste, deprimido, com medo, com raiva, mas eu não sei raiva de quem. Isso pode ficar tranquilo. Eu sei o que você está pensando, hein? Então, eu acho que tem gente que tem medo disso. Mas diz mais sobre ela, né? Mas aí você vai vendo, né? Então leva um tempo para abrir essa pessoa. O transitar nas frequências é simplesmente respirar e relaxar. A respiração é o melhor caminho para você mudar de frequência. Porque você vai acalmando a respiração e você vai mudando a frequência do corpo. A respiração controla muita coisa, inclusive um momento de um infarto. Se a pessoa souber respirar bem, ela segura aquele momento até ter o socorro. Então, a respiração é solução para muitas coisas e ela te permite transitar. Porque você vai modulando as suas frequências cerebrais respirando e controlando o pensamento, porque essas pessoas que pensam o tempo inteiro, estão com pensamentos repetitivos e que estão super pilhadas, os loucos pelo celular, essas pessoas perderam já o controle mental, né? Vamos combinar que isso é um problema, é um outro problema da humanidade. Elas são dominadas por frequências que elas não controlam. Então, é muito mais difícil controlar e ajustar o cérebro dessas pessoas. Mesmo assim tem jeito, mas você tem que contar com a participação do paciente. Hoje eu peço ao paciente que, olha, para a sua próxima sessão, você veja o celular pela metade, não ponha fone de ouvido, não use o reloginho, não um monte de coisa que mexe nas suas ondas.
Então eu não consigo equilibrá-las. Porque o que eu faço aqui, saiu daqui, você coloca um monte de aparelho e desequilibra tudo de novo. Ah, mas você não usa celular? Uso, mas o que eu preciso, depois eu ponho ele longe de mim. Porque senão ele me perturba. Guardar as suas devidas comparações, trazendo aqui só uma metáfora, é mais ou menos assim, né? Existe uma casa que tem uma porta, você abre aquela porta e consegue entrar naquela casa, aquela porta aquele lugar que é revestido de concreto, né? Você não vai conseguir passar por um monte de concreto, você precisa de uma maçaneta, abrir um lugar, né? Se não tem aquela porta ali, como você vai entrar, né? Que na psicologia se chama ego. Este é o ego, de fato, que é a porta da sua consciência, que você vai liberar ou não para a gente acessar mais informações. Isso acontece na regressão. Então, não é todo mundo que eu faço regressão. Veja, determinados problemas a gente tenta outros recursos porque a pessoa não consegue emergir da dor. Mas muitas vezes ela consegue emergir com um simples tratamento energético. Então, isso é tudo. Eu tenho elementos que eu estudei e que eu uso conforme a necessidade, mas não uso todos de uma vez, né? Porque o que eu faço é um tratamento, não é magia. Até porque se a gente for entrar, né? Eu tive até um outro podcast. O que é magia, né? Porque a magia também, essa palavra, ela virou uma coisa da modinha, né? Mas sei lá. Nada mais do que você saber usar as ferramentas que você tem internas, né? Que é olhada de uma maneira super mística, né? Até mística, se a gente entrar também na palavra, aí ferrou, né? Mas é usada de uma forma quando você não sabe explicar por que faz isso. Tem uma coisa muito curiosa, que é a vassoura da bruxa. Sabe a história da vassoura da bruxa? A vassoura, toda bruxa tem uma vassoura, não é? Então, alguém sabe explicar por que a bruxa tem vassoura? Não. A vassoura é um pano amarrado com ervas secas ou ervas amarradas num pedaço de pau, né? E por que elas usavam isso? Porque antigamente os ambientes eram muito fechados. Você vê castelos, essas coisas, um ambiente enorme com uma janelinha desse tamanho. Não tinha ventilação, não tinha ar-condicionado, não tinha grandes portas abrindo para entrar o ar, né? Era tudo muito bloqueado, porque não tinha nada também para evitar o frio. Então, a energia que se criava ali dentro daquele ambiente ficava parada. Vai parando, vai se juntando. Energia e matéria, vão ficando essas partículas presas nos cantos, nos lugares, e formando um campo, que podia ser positivo ou negativo, dependendo do que acontecesse dentro daquele ambiente. Quando uma bruxa ia limpar, ela pegava as ervas, amarrava e batia para tirar aquilo que estava preso. Porque hoje você tem janelas enormes, você abre, o ar leva, limpa todo o campo e rapidamente você limpa a sua casa, né? Que é uma forma de magia também, né? Então, você está limpando ali, né? Os aromas também mudam as moléculas, então eles também são elementos de limpeza, né? Os sons, as vibrações são elementos de limpeza. Então, a bruxa usava das suas estratégias. E a vassoura da bruxa é uma limpeza energética, usando ervas aromáticas que vão tirando aquele campo, transformando aquele campo. E mentalizando também, né? Existe a intenção e existe a ferramenta. Que hoje as pessoas, sei lá, que algumas igrejas usam essas ervas para também limpar, não sei como chama, mas que vão, né? Tipo um incenso. Pessoas que lidam com limpezas energéticas de ambientes usam componentes, usam flores, usam aromas, usam fogo, usam várias coisas. Então, tudo é energético. Só que é preciso entender. Agora a gente entende a vassoura da bruxa, ninguém entendia, né? E eu acho uma graça essa história, porque uma vez meu pai me colocou para participar de um encontro de bruxas. Eu falei, credo, que medo! Eu morro de medo dessas coisas. E no fim era exatamente isso, eram as explicações sobre essas coisas bobinhas que se praticava, né? E que viraram ilusões, né? Eu falo, nem sei se eu quero perder todas as ilusões.
E ô Sol, entrando ainda, eu sou às vezes chato, tá? na questão do Theta, porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Eu às vezes faço alguns pranayamas, respirações, mas chega num nível que eu apago. Que eu imagino assim, quando chega nesse Theta. Tem pessoas que dormem, de fato. Eu até tento fazer muitas vezes sentado, porque se eu tô deitado, foi. Como ficar nessas frequências de alguma maneira consciente, acordado? Assim, existem técnicas, treino isso ou não? É pessoa para pessoa? É treino. É preciso treinar essas mudanças, é preciso treinar o relaxamento, treinar não pensar em coisas. Ah, mas eu não consigo não pensar, esvaziar a mente, como todo mundo fala. Então tá bom, então foca em um pensamento bom, bem tranquilo. Então eu ajudo as pessoas dessa forma. Pensa que você está boiando numa piscina à noite. Isso é tranquilo para você? Porque tem gente que tem medo de água, então não. Mas se não, é tranquilo. Sabe aquela sensação quando você está boiando, que você está com o ouvido dentro d'água e fica aquela... né? Aquilo é calmante. Aquilo te traz para esse lugar. Então, agora eu vou pensar nos problemas que eu tive hoje, não vai entrar em Theta nunca. Se parar de pensar, então pensa numa coisa muito boa. Pensa que você está passeando num jardim, numa floresta, encantada. Aí você pode criar fantasia, mas tem que ser fantasia tranquila, né? Não adianta com um monte de bichos correndo, né? Aí não adianta, né? Tudo é tranquilo. Existem músicas que ajudam nisso. Não é só respiração, essas frequências binaurais, essas coisas que usam também. São frequências que ajudam. Cada um tem uma experiência. Tem paciente que não aguenta a música ou uma frequência. Ele se incomoda, ele quer o silêncio. Tem gente que relaxa de qualquer jeito. Então, eu preciso também sentir o paciente para ver como é que eu trago ele para esse lugar. Falar calmo, falar baixo, falar... Então, ouvir a voz de alguém falando assim com você. Então, existem hoje meditações que você pode ouvir alguém conduzindo. E falar de um jeito que seja calmante, né? Então você vai chegar lá. Quando você sabe que você está lá, sabe aqueles tremores que a gente tem? Tipo, que você... espasmos? Espasmos, né? Que você está dormindo, de repente você acha que você saiu do corpo, assim, você volta, né? Parece que a perna levantou e voltou. Está em Theta. Aquilo é uma prova de que você está em Theta. Nem tão lá para baixo que você nem consegue mais controlar a perna. Tipo, tô trocando ideia com você e tipo, dou uma mexidinha em alguma coisa, assim. É um indicativo. É um indicativo. Para eu trabalhar numa regressão, por exemplo, eu fico observando o corpo. Eu fico observando o corpo dar sinais, porque ele dá vários sinais. Pequenos espasmos, descontrole labial, né? Algumas coisas assim, os olhos tremem. Então, é aí que você percebe que já não está no controle. Então, você está deixando fluir. Está deixando a sua mente falar. E você consegue visualizar, vamos dizer, sei lá, a aura da pessoa, as cores, assim, o campo energético, você consegue ver isso nas pessoas? Isso quando você também está nessa frequência, né? Ou não? Olha... não sei também se é algo... Às vezes, se eu estou nessa frequência, no momento eu vejo um pouco o seu campo. Então, ele tem uma pequena luz, uma diferença de cor diante do resto. Porque a gente está nesse assunto e eu já estou nesse campo. Mas é preciso ter um fundo liso, é preciso ter algum momento assim. Não é uma coisa espontânea, todo mundo vê, claro, qualquer hora. Né? Mas, no entanto, que a minha sala é bem clarinha, sem muita informação, tudo que facilita eu enxergar. Então, você precisa estar nesse nível mental mais tranquilo, tem uma série... Sempre nisso. Quando a gente recebe algum tipo de tratamento energético, é muito importante saber dessa pessoa, o quanto ela consegue se aprofundar no controle mental. Né? O quanto ela consegue... Ou no descontrole, né? No sentido de deixar... Tem muita mentira, né? E na mentira tem uma resposta mentirosa também. Então, é muito delicado mesmo. Eu mesmo temo por isso, sabe? Eu acho que hoje, entendendo que todo mundo troca energia,
Todo lugar. A gente está aqui, a gente troca energia. Você entra numa sala com um monte de gente, troca energia. Você vai cortar Imagina o seu no cabelo. metrô, no busão. Nossa! Quanta energia você não troca? E aquilo pasteuriza, né? Faz uma média, fica todo mundo mais ou menos ali. Sobe para beta, isso aí é lá para qual? É como Mas- você tá super calmo, de repente te colocam dentro de uma rave. Em pouco tempo, se você sobreviver e ficar lá, você vai estar agitado. Seu corpo inteiro vai estar agitado. Por quê? Porque não tem como não ficar. A frequência do local é aquela. Então você vai agitar. E eu já estou experienciando isso, porque só de estar aqui com você conversando, eu já estou entrando aqui na vibração que a Pois Sol é. está me transmitindo. E olha que eu tô até, né? Mas é isso que acontece. Então, pensa, onde você corta o cabelo? Quem fica ali 15 minutos com a mão na sua cabeça? Tem que ser uma pessoa legal, que te deseja o bem. Sabe, a gente nos preocupa com uma série de coisas que estão no nosso dia a dia. E sutis nos e toca. pequenas. Pequenas no sentido do tempo, né? Mas não no sentido da energia, né? Porque não existe tempo e espaço. É, eu não gosto, por exemplo, quando as pessoas passam a mão na cabeça das crianças, porque criança tem esse chakra muito aberto. Eles ainda não têm filtros, então eles estão abertos a tudo. E isso é muito perigoso. E aí vem aquela pessoa do além, ai, que bonitinho, você fala, ai, não. Mas assim, é compreensível no sentido da ignorância, só que já é menos compreensível no sentido do conhecimento. Tem o conhecimento e ainda faz isso. Às vezes a ignorância é uma bênção. Ô Sol, quando a gente fala de energia, eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão da energia aqui com você, né? Me dá a ideia de que assim, a visualização é grande parte para trazer essa energia, transmutar essa energia. Você me fala muito que você visualiza a pessoa, vamos dizer, melhorando ou melhor ou no estado dela mesma. E aí você falou também agora das cores, né? E existe, assim, cada cor existe a sua energia e você consegue entender a pessoa pela cor? Como que funciona essas cores? Nosso campo, ele tem frequências diferentes. Não tem uma frequência igual em todo o corpo. Existe uma média de frequência, né? Mas, por exemplo, o coração tem uma frequência X. O pulmão tem uma frequência Y. Então, o cérebro, outra. Que seria até correlacionar com os chakras, seria isso? O chakra também é uma média daquela região. Mas se você for aprofundar mesmo, você tem frequências diferentes até na própria região. Então, vamos dizer, o chakra cardíaco, que envolve o coração e o pulmão, você tem uma frequência no pulmão, outra frequência no coração. A média tem que ser boa. Então, são vários órgãos que estão ali envolvidos que vão gerar uma média, né? E, então, essa frequência é cor é frequência. A cor não existe. Ela é uma frequência de vibração. E essa vibração gera uma percepção. No entanto que existem as pessoas que não enxergam a cor igual aos outros. Eu não enxergo exatamente o que os outros enxergam. E acabo tendo alguns problemas por isso. Porque eu confundo tons bastante. Porque eu enxergo um pouquinho diferente do que o padrão. Então, se você tem uma frequência, essa frequência gera uma cor. Então, existe o saudável, que é a cor X. Então, aqui tem o saudável, tem a cor lilás, tem o branco. Aí, você, aprofundando mais no cérebro, é o azul, meio anil, que dá o equilíbrio para aquele órgão. Então, o órgão na sua condição de equilíbrio, de que paz. É essa cor. É a então, cor. O violeta aqui no coronário, então é a cor ideal. Se ele não estiver indo para algum outro lado, quer dizer que ele não está muito balanceado. Está alterado. Então, cada um tem uma cor no seu equilíbrio. Se ela não está equilibrada, ela tem outra cor. O que é o cinza? É a confusão. O cinza é a confusão energética. De todas as cores? Ou de algumas Aonde tem um específicas? problema mais sério, está a cinza. Porque mistura aquela cor, vira um negócio meio esquisito. Então, por exemplo, o que a gente chama de... como se fossem umas bolinhas, vamos dizer. São campos energéticos acumulados, né? Se for entrar na ideia dos chakras, assim, tem os chakras principais e pode ter- mini chakras, né? Tem mini chakras, mas você tem um campo parado, né? Então, para um campo aqui, por exemplo, forma uma energia. Você machucou aqui, cortou.
Então começa a juntar todos os componentes do seu corpo para fechar esse lugar. Junta energia. Ele manda mais energia para a recuperação. Feriu, sangrou, mexeu no campo. Esse campo está alterado, ele começa a formar uma mistura de cores, vira um cinza. E isso é sinal de que tem um problema ali. Por isso que eu não gosto do cinza. E aí o cinza virou moda de repente. E eu falo, gente, a poluição é cinza. Percebe que o cinza não é uma coisa assim linda? Não é algo que você fala, olha que cinza, né? Olha Ninguém para que pra olhar um cinza, né? Aí você fala, por que o cinza está entrando tanto? Porque a gente está vivendo um momento muito conturbado. Sem cor, E né? as pessoas, elas estão nessa frequência. Então elas acham que é normal. Elas se identificam com ela. Por que elas estão nessa frequência? Se elas tivessem uma frequência feliz, elas não iam usar o cinza. Assim, com essa... Aí vem os ditadores de moda, aí vem uma série de influências que você fala, ai, que lindo você ter uma sala toda cinza. Aí você põe cinza. Que lindo ter uma sala toda branca, porque está na moda. Branco é bom, mas não em excesso. Em excesso ele te faz ficar perdido. Você fica sem arestas. As cores por si só já trazem uma energia. Por exemplo, sua blusa Traz. verde, ela se relaciona com o chakra cardíaco, certo? O verde tem um Já impacto traz de cura. a própria cor. Traz, ajuda. Ajuda bastante. Então, essa relação também, por isso que existe a cromoterapia, né? Que é um tratamento através de cores, de vibração de cores. Porque aí o corpo ele tem uma coisa que chama homeostase. A homeostase é a capacidade do corpo de se autorregular. Ela existe para a medicina, ela existe para tudo, né? É a nossa capacidade de autorregulação, que a medicina conta muito com ela. Então, quando você tem um descompasso no seu corpo tem uma leitura e já começa a tentar regular aquilo. Se ele é um corpo saudável, ele consegue se autorregular. O próprio coração tem esses recursos, porque ele tem muitos neurônios, né? Imagina. Então, ele tenta se autorregular. Quando ele não tem essa capacidade, ele se rende. Então, ele vai sempre buscar equalizar essas forças, essas energias. Ele vai tentar, se eu coloco aqui uma cor bonita ou uma pedra que tem uma vibração muito forte, o meu corpo ele lê aquilo e ele já fala, opa, acho que eu preciso disso. E ele começa a entrar em sintonia, ressonar. Ele entra em sintonia. Assim como se senta uma pessoa do lado que tem uma energia péssima, eu não quero, o meu corpo tenta se afastar. Porque ele fala, isso não combina com você. Especialmente quando você está em contato, em consciência do seu corpo, né? Exato. Por isso que a consciência do É a corpo chave, né? é a chave do negócio, sabe? Você se conhecer, você se aceitar, você saber quem você é fundamental, né? Então essa consciência muda a sua vida. Muda totalmente. E você traz uma ideia do aceitar, que é engraçado. A gente vive numa sociedade que... Se você, com essa determinada personalidade, você é o legal, você é o... Porque a gente nasce com uma certa personalidade, com um estilo. Uma pessoa é mais falante, a outra menos. Uma pessoa é mais emotiva, a outra menos. E isso não é melhor nem pior, isso é o que é, né? Mas nessa sociedade julgadora, sem consciência, traz certos padrões, né? Você tem que ser assim, assim, assim. E o aceitar acaba sendo a chave e também o desafio, né? Porque se aceitar, às vezes, por algo que você não gostaria de ser, às vezes é o caminho. Até me peguei um dia desses, tentando aceitar, né? Não vou falar assim, coisas que às vezes estão inerentes a mim, mas que, cara, é isso. As coisas são como são, né? Claro, porque a aceitação faz parte da consciência, a consciência corporal, a consciência emocional, né? Você aceitar que você tem uma limitação naquilo. E pronto. Eu mesma digo para um monte de gente, às vezes as pessoas esperam, né, que com o que eu faço eu seja assim um anjo de luz, né? E eu falo, gente, eu não sou, né? Eu sou normal, eu brinco, eu sou normal. O que é ser normal? Eu dou risada. Mas eu não sou esse anjo, eu sou um ser que está aqui como todo mundo em evolução e aprendizado, né? Eu também tenho minhas limitações. Eu admiro pessoas que alcancem um perdão máximo de tudo. Super admiro.
mas o meu perdão tem limite. E eu tenho que aceitar. Eu não posso vestir o personagem de perfeita Do que você e gostaria boazinha. de ser, né? Eu gostaria de ser, mas não sou. Eu vou até essa parte. Depois dessa parte eu já fico invocada, sabe? Consciência, Desculpa, eu tenho consciência da minha limitação, né? Eu tenho consciência da minha limitação alimentar, por exemplo, né? Que se alguém chega e fala assim, corte todo o queijo dela, fica nervosa. Ai, gente, eu não consigo passar a vida sem comer queijo. Então, Te coloca na caixinha, né? Que mais uma vez que volta do médico, né? Te coloca numa caixinha de uma estatística de um produto e te coloca nesse bando, né? Igual hoje a modinha é o glúten e a lactose, né? Nossa, Claro, hoje tem muitas caixinhas. Se você aceitar ou você tem todas ou você essas, não tem, né? Não existe morre um de meio fome. termo, né? Eu entre as penso assim, coisas. se eu não comer glúten, não como açúcar, não como lactose, não como o que mais? Tem mais coisa nessa história. Eu vou morrer de fome. Eu acho que eu vou morrer de fome. Eu tenho uma sensação que eu vou. Então, eu aceito a negociação. Precisa diminuir isso? Vamos diminuir. Eu acho que isso não está me fazendo bem? Tá bom, eu posso suspender por um tempo, até meu corpo se recuperar. Mas tem coisas que não cabem no meu universo. Eu falo, gente, vocês já pensaram em tirar o glúten? Então tira toda a massa da Itália? Avise os italianos que a partir de hoje ninguém mais come massa. Acabou com a culinária deles. Que mundo é esse? Como que eles vão ficar? Então tem que haver uma Um meio ponderação. termo, né? Uma Entender as ponderação. pessoas como pessoas, né? E entender suas limitações. Eu sempre converso, eu acho que por isso eu nem consigo ser tão incisiva, quando eu falo para um paciente, é preciso fazer uma certa dieta no seu caso. Eu posso te adiantar algumas coisas. Mas a pessoa já está assim, ai, dieta, ai, não tem outro jeito, uma mágica, um pouco mais de energia, não. Energia e dieta. Energia não me ajuda, mas a dieta vai ser fundamental no seu caso. Eu entendo quando a pessoa sofre, sabe? Porque é difícil, a gente Vem uma carga energética, né? A gente tem limitações, a gente tem que romper barreiras para, às vezes, para uma cura, tem que romper barreiras. Tem que evitar algumas coisas para sempre, ou evitar por um tempo, não só das coisas materiais ou alimentares, mas também dos nossos comportamentos mentais. Falo, para de pensar nisso. Ah, mas não consigo não pensar. Como não consegue? Se você não conseguir, quem vai conseguir? Vai morrer pensando? Né? Então, assim, você tem que trazer a pessoa para a realidade, mas entender o limite dela. Ela estabelece um limite. E entender o limite e se conhecer, né? Porque voltando a esse assunto do glúten, essas coisas, a gente vive num... Ou você tem isso ou você tem aquilo. E não te trata como uma pessoa, um ser único, que tem toda uma rotina, tem os seus anseios, os seus pensamentos, e que temos que tratar você como um indivíduo, né? Não quer dizer que ou você tem ou você não tem. Existe uma gama entre o ter e não ter, né? Entre o polo positivo e o negativo, existe uma infinidade de coisas. E se apegar só a um polo ou outro, você perde toda a informação, tudo que o universo traz, né? Então, tudo é uma busca do equilíbrio. E o equilíbrio é o meio, não está nos extremos. Então, a gente tem que procurar esse equilíbrio. Se alguma coisa está errada no nosso corpo, nós temos que balancear as coisas. A biorressonância ajuda muito porque sai daquele quadradinho de que toda receita serve para todo mundo. Na biorressonância, o seu corpo vai dizer o que serve para você. Porque ele tem uma frequência que é única. Você tem um desenho energético que é só seu, ninguém mais nesse mundo tem. Então, nós temos que respeitar isso. A medicina deve avançar para isso, entender a pessoa como indivíduo e dar o tratamento individual a ela, né? E eu acho que é para isso que deve caminhar a medicina, na minha humildade, né? E traz um pouco, assim, o que me parece, assim, a gente falou lá um pouco lá da igreja, né, que, vamos dizer, digitava as regras das coisas e veio uma ciência, uma coisa estritamente material, não tirando o valor disso, tá? Que tira um pouco desse lado sutil, da energia, de tudo, e aí você me traz uma ideia, especialmente com a mecânica quântica, com a física quântica, que
está começando a chegar nisso de volta, né? Não digo só da fé, mas do campo da energia, né? Que muitas vezes não tem uma explicação lógica, né? Às vezes não funciona de uma maneira lógica como a nossa mente aqui, né? Então, tá chegando um pouco nisso. Dá para tirar uma leve conclusão assim? Que a fé e a medicina estão começando a se dar as mãozinhas e falando, opa, vamos aí que eu acredito que é disso aí que a gente vai tirar coisas boas. Eu espero que sim. Eu acho que pode chamar de fé, de energia, mas todos esses conhecimentos, sim, o acesso a esse lugar mais elevado deve ser da medicina, deve ser de todas as terapias, deve ser de todas as pessoas, através da fé. Através de acreditar que você pode acessar essa força criadora. Então, no momento que todos tiverem essa posição, isso será um outro planeta, né? E essa força criadora, o que é para você? O que é isso? Isso para mim o que move. É Deus. Assim eu entendo Deus. Né? Como toda essa energia que está rodando aqui é isso. A fonte de criação, a fonte de toda energia, a fonte de todas as coisas. Essa é a fonte que a gente busca sintonizar. E o que faz a gente estar aqui, provavelmente, conversando, vivendo, andando, né? É assim que eu entendo. Pô, Sol. Não quer dizer que seja a verdade, mas eu acho que é o que me move. O que me move é realmente buscar tocar na energia divina. Né? Entrar em sintonia e harmonia com isso. Eu acho que... Expressar vamos dizer, o divino através do que você faz, né? E no caso, essas terapias é uma maneira de você acessar esse divino e tá, de alguma maneira, curando, né? Até se a gente levar em conta que somos parte de um todo e de alguma maneira estamos todos entrelaçados nessa teia universal, né? Você está ajudando a si mesmo e ajudando o outro está se ajudando, né? Claro. Totalmente. Nunca estamos ajudando um só. Quando você melhora, muitos melhoram junto. É isso, Sol. Mas muito bom. Sol, eu acho acho que conversa tá muito boa. Eu tenho só umas perguntas papum, assim, ver se você topa. Tipo, é papum. Mas que eu mudei um pouco aqui o script, mas eu tô querendo fazer isso agora nos fins. Não precisa ser muito prolongada, mas... Sol, o que é liberdade para você? Liberdade é poder pensar como eu quiser, é me expressar como eu quiser. Né? Liberdade é não ter essas arestas para poder expandir. É expansão constante, né? Sem ter um limite. E o que é amor para você? Olha, o amor para mim é muito mais mesmo essa conexão de fé, essa conexão com o divino, né? Com aquilo que eu acredito, porque o amor é o que promove em você a criação. Então, quando você se conecta, você consegue criar também. Quando você se conecta com o Criador, você cria uma vida, um filho. Você cria a paz para as pessoas, você cria a saúde para as pessoas, você cria coisas positivas. Né? Então, é uma manifestação dessa conexão. Eu acho que só amando a gente cura. Porque se falar, mas você nem conhece a pessoa, você já ama? Não, eu tenho um sentimento de conexão, de que eu tenho que passar o que eu consigo para ajudar nesse processo, porque ele é tão importante no universo de Deus quanto eu e quanto toda a minha criação. Né? Então, o amor para mim é uma coisa assim, é o canal desse trabalho. Né? Sem isso, não acontece nada. Você precisa ensinar isso, né? Porque a gente tem uma ideia de amor aqui que é um pouco diferente, né? Você traz uma ideia muito mais profunda. E por fim,
Você acha que existe um propósito de tudo isso, da nossa humanidade, dessa existência? Você acha que existe um caminhar, sei lá? Qual que é o propósito de tudo isso? Você tem alguma ideia? Aprender, evoluir. Acho que todos estamos aqui, todos, eu digo, pessoas, animais, todos os seres estão em processo de evolução. Não acho que começou aqui, nem que termina aqui. Acho que tem muito fora disso, muito além disso. Estamos aqui num processo de aprendizado. Muitos acham que vieram a passeio, mas é uma ignorância, né? Eu acho que tudo é um aprendizado. Os animais estão aqui aprendendo, todos estão aqui num processo evolutivo. Nada está parado, estagnado. Tudo está em movimento. Então, esse movimento leva para uma transformação. Este é o propósito. Transformar. Para melhor, de preferência, né? Se der para ser melhor... Se der para ser melhor, vai ser de grande ajuda, né? Eu coloquei aqui no fim, até escrevi aqui, não sei se faz sentido, mas você acredita em alma? Claro. O que é alma para você? Ai, aí fica bem difícil Foi muito? explicar. O que você Dá uma outra... Dá um outro outro podcast. Então podcast. a gente deixa para o próximo podcast aqui só. Sim, é melhor deixar para o podcast. Eu acho que, de alguma forma, tudo que eu faço trabalha em tocar a alma das pessoas, sem dúvida, né? A alma reflete tudo de você, tudo da sua história, da sua vida, dos seus sentimentos. Então, tá tudo muito entrelaçado. E não dá para fazer nada sem alma, né? Então, mas isso merece uma grande discussão. Sol, não sei se você fez reiki aqui, mas eu confesso assim, eu comecei um pouco ansioso, tive que buscar as coisas. Eu tô aqui numa nice agora, assim, eu consegui, não sei se é captar ou transformar um pouco a energia, eu tô muito mais conectado aqui, eu me conectei muito aqui com essa ideia. Seu campo também ampliou, eu consigo ver. Então, assim, eu queria agradecer primeiro por isso, né, por essa conversa, por me ajudar a ampliar minha consciência, imagino que dos convidados também, de trazer ótimas reflexões. Eu acho que trouxe muitas coisas, para mim, pelo menos, algumas chaves ali que estavam, assim, eu consegui conectar aqui. Então, eu queria te agradecer. Eu também quero agradecer, porque, primeiro, é uma delícia falar de uma coisa que a gente gosta, né, de que a gente ama. E também porque isso pode abrir a cabeça de pessoas, pode trazer para elas um outro caminho, uma outra solução, que elas procurem a ajuda das pessoas competentes, porque existem várias formas de se curar. E todos nós, de alguma forma, temos feridas a serem curadas. Porque, como eu falei, a gente está aqui numa escala do meio, né? Nem começamos aqui, nem terminamos aqui, estamos aprendendo, estamos evoluindo. Então, sempre vamos precisar de ajuda. E eu estou disponível, e assim como acho que uma série de profissionais que estudam isso, estão por aí para ajudar as pessoas nesse sentido. Busquem uma ajuda energética, porque só a ajuda material é muito limitada. Então, busquem essa integração entre uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica, uma ajuda energética, uma ajuda espiritual. Tudo isso compõe a cura. Então, se eu puder ter ajudado algumas pessoas, já estou muito feliz. Uma pessoa você já me ajudou, eu e com certeza o Wendel já vão sair de alguma maneira transformados. Acho que a sua palavra, ela passa uma energia, ela passa, sabe, algo que às vezes a gente não compreende na mente concreta, mas sente, né? E eu tô sentindo isso, eu queria te agradecer. Tenho certeza que as pessoas que vão ver vão tocar. Certeza não, porque é difícil a gente ter certeza de alguma coisa. Mas se tocou, eu já sou muito agradecido, te agradeço por esse espaço, tá? Obrigada. Até vou dizer que, embora eu não seja uma pessoa muito de internet, Instagram, essas coisas, eu tenho um Instagram que tem algumas informações a respeito e onde as pessoas podem falar comigo, que chama No Processo de Cura. @No Processo de Cura. Eu vou colocar na descrição também para as pessoas. Quem quiser, chama @no Processo de Cura. Vou deixar ali na descrição. Vê lá os conteúdos delas que são dela, que é incrível, não é não? Só que eu ponho de vez em quando, eu não sou assim essa pessoa. É mais da prática. Prefiro mesmo. Muito obrigada. É isso, Sol.
Tem mais alguma coisa para falar? É isso. Primeiramente, queria agradecer o Wendel, que está do outro lado ali, fazendo essa mágica acontecer. Já agradeci aqui, né, você, Sol. Queria agradecer as pessoas que assistiram, que vão assistir, que se de alguma maneira isso tocou você, se tocou num pelinho, passa essa mensagem adiante. Eu acho que outras pessoas podem de alguma maneira se conectar com isso. É sempre importante passar mensagens de amor, de paz, de cura para as outras pessoas. Então a gente fica por aqui, o Religare Podcast fica por aqui. Até a próxima e muito obrigado, gente. Até o próximo episódio do Religare Podcast. Tchau, tchau. Tchauzinho pra essa aqui, ó.